Bom dia pessoal, sejam bem-vindos para a live de hoje. Vocês não têm noção o que eu vou entregar hoje, vocês não têm noção o que eu vou entregar hoje para vocês. Simplesmente eu vou entregar para vocês o verdadeiro poder de Deus e as limitações de Satanás, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Muitas pessoas têm dúvida e pensam assim, mas Deus permite que o inimigo toque? Por que pessoas ficam doentes? Por que existe tanta maldade no mundo? Deus deixa a doença, Deus que dá a doença, o inimigo pode ler o pensamento. Eu vou revelar tudo. Eu vou revelar tudo para você nessa live. Você tem dúvidas até onde o inimigo pode ir? Você tem dúvidas até onde o inimigo pode tocar na sua vida? Hoje você vai saber a verdade que liberta. Para você que não me conhece, eu sou a Cris Bifurco, mentora de mulheres cristãs na área de inteligência emocional. E aqui nós falamos sobre a Bíblia. Não é sobre religiosidade nem misticismo, mas é conteúdos baseados na Bíblia, tá bom? Então fique tranquila, se você é católica, se você é evangélica, é para todos, tá bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa live. É live de crescimento, de expansão, de desenvolvimento espiritual. É uma live que eu faço de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã. Hoje até cheguei um pouquinho mais tarde também. Mas é uma live disruptiva. Sabe aquelas pessoas que estão cansadas da religiosidade engessada, que só ficam participando de protocolos? Protocolos que eu chamo são aquelas práticas religiosas que cegam o entendimento. Porque quando eu comecei a estudar sobre a Bíblia, porque eu já sou formada em inteligência emocional e eu trabalho nessa área com mulheres, então quando eu comecei a estudar a Bíblia, e aí eu sempre gosto de mostrar, né, porque as pessoas que não me conhecem, então assim, eu leio mesmo a Bíblia, tá? Aqui é a minha Bíblia. O que eu faço? Eu faço estudos, e aí como que eu estudo? Eu faço a minha oração, meu devocional, e aí eu entro na presença do Senhor e falo para Ele, Senhor, fale comigo. Eu tenho ensinado muito isso nessas lives, então se você é novo e é cristão, já segue para não ficar de fora. E aí o que acontece? O próprio Deus, Ele que determina que tema que Ele quer que eu leia. E normalmente acontece que eu estou falando com Deus sobre um tema, e aí o Senhor me mostra na palavra aquilo que eu estou falando com Ele em espírito. Então assim, eu quero que vocês entendam que o meu nível de espiritualidade, ele já está num nível muito mais elevado do que quando eu comecei a estudar a Bíblia. Por quê? Porque eu busco o Senhor diariamente, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor na intimidade. E eu vou dizer, todos podem fazer isso. Todos podem chegar nesse nível de relacionamento, porque o Senhor, Ele está aberto para todos que o buscam em espírito e verdade. E eu já me entreguei a Deus em espírito e verdade. Então aí é que está a diferença entre você ser um cristão normal, né, que vai na igreja, que ora, de um cristão que já despertou espiritualmente. Então eu estou neste nível de consciência. Por isso que muitas vezes pessoas são tocadas nas lives. Tem pessoas que estão sendo inclusive curadas. Por quê? Porque quem cura é Deus. Eu não tenho poder algum. A própria palavra do Senhor diz, né, que sem Ele não podemos fazer nada. E é verdade. Nós não temos poder algum. Nós não temos. Nós temos autoridade. O poder é de Deus, mas a autoridade já te foi dada. E o que é autoridade? É você poder expulsar demônios, curar enfermos, fazer o que Jesus fez e muito mais. Percebe a diferença? Com Deus você pode, com Deus você manifesta a fé. E ao manifestar a fé, você pode manifestar cura. Oi, Janaína querida. Você pode manifestar o amor de Deus para as pessoas, você pode manifestar a transformação da tua vida, certo? E hoje nós vamos falar sobre os poderes de Deus e até as questões do inimigo, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, onde que ele pode tocar na tua vida, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala assim, o inimigo não pode ler os seus pensamentos, hoje você vai saber a verdade. Você vai saber a verdade que liberta. Amém?
Então assim, você conhece alguém que está precisando ter este conhecimento? Já manda essa live. Você conhece pessoas que estão precisando, porque estão assim, perdidas na fé? Já manda essa live agora. Já curte, vamos chegar a 20k, eu conto com vocês, assim a gente alcança mais vidas, porque nós cristãos precisamos nos unir, meus irmãos. Nós cristãos, independente da denominação da tua fé, nós precisamos nos unir, porque aí você vai derrubar Satanás. É assim que nós vamos vencer ele, é nos unindo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas que estão criando ódio entre pessoas, elas são usadas pelo próprio inimigo. Lembra que eu falo sempre aqui que nós, tudo é espiritual, ou nós estamos sendo guiados por Deus ou nós estamos sendo guiados por Satanás. Não existe terceira via. Todas as suas ações, elas vêm imbuídas de um pensamento, sentimento. E quem é que está guiando tua mente? Quem é que está guiando o teu coração? E aí, quando a gente começa a estudar sobre isso, você vai descobrindo talvez brechas aí que você possa ter dado e coisas ruins acontecendo na sua vida, e você vai saber a verdade hoje. A verdade que liberta. Amém? Deixa eu baixar a cortina, que o sol tá maravilhoso, né? Mas bora lá. Então, nós vamos falar hoje a live. A live é poderosa. Curte bastante pra gente alcançar mais vidas. Só para ligar aqui, peraí. Hoje você vai saber o que está acontecendo na sua vida. Ah, mas vai. Hoje você vai. Hoje você vai saber até onde vai o poder do Satanás, que é limitadíssimo. E você vai parar de ter medo dele hoje. Porque você não tem que ter medo de Satanás. Ele é que tem que ter medo de você. Você vai saber por quê nessa manhã. Por que o Satanás tem que ter medo de você? Olha aqui o que eu vou te entregar. Eu, se fosse você, eu não saía dessa live. Sério. Já manda para todo mundo que você conhece, que fala assim, vem saber a verdade. Vem descobrir a verdade que liberta. Bom dia, Solange. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Live do dia. Os poderes de Deus e as limitações do diabo. Entenda o que a Bíblia revela sobre o mundo espiritual. Fala se esse tema não é poderoso. Fala se esse tema não é algo que é importante a gente saber. Amém? Então vamos lá. Papel e caneta, não tem? Corre pegar. Outra coisa, eu estou subindo dessas lives somente 10 lá no YouTube. Tá? @CrisBifurco. Já me segue pra você não perder. Porque você vai poder ver, rever essas 10 lives, tá? E para quem já é sócio do Clube das Lives, o link tá na bio. Você já entra, porque você vai acessar todas as que foram anteriores a essas e as que virão depois. Então você vai ter acesso a todas as lives para você ver e rever, tá? Lá no YouTube só 10 que estão subindo. Mas se você quiser ver essas 10, rever essas 10, depois eu vou ter outros conteúdos exclusivos lá para o YouTube, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Os poderes do diabo e as limitações, os poderes de Deus, aliás, e as limitações do diabo. Hoje nós vamos abrir os olhos espirituais, porque muita gente teme ao diabo, mas mais do que a Deus. Mas na verdade é que o inimigo tem poder limitado. Ele é criatura, não criador. E a Bíblia deixa isso claro. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Entende? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então essa frase, ela não é tirada de contexto, ela é real, ela está na Bíblia. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, você, através do poder que está em você, que é o poder de Deus, é maior do que o inimigo. Então você não tem que temê-lo. Você tem que entender o seguinte: você tem a força divina dentro de você. Então quando qualquer coisa tentar tirar a tua paz, você já sabe, mas maior é o que está em mim. Como vou ficar com medo?
Eu não posso ficar com medo da cara feia de Satanás. Eu tenho que ter consciência de que o maior é o que está em mim. O que está em nós? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em vós. Mas nós não podemos dar brechas, e aí que você vai entender tudo. Hoje você vai entender tudo. O que acontece? Os poderes de Deus. Deus é onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe de tudo. E onipresente, está em todos os lugares. Inclusive aqui nessa live, nessa manhã. Satanás não tem nenhum dessas qualidades. Grava isso na sua cabeça. Satanás não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não é. Então só isso você já tem que falar glória a Deus. Sim, ele não tem esses poderes. Tá? Não tem. Deus dá autoridade aos seus filhos. Nós somos os filhos. Quando eu falo para você, Deus é o poder, você é a autoridade, Deus é o poder, você tem autoridade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês são fortes. Por que o Senhor diz sejam fortes e corajosos? Eu quero que essa manhã você se revista da armadura de Deus. Eu quero que você se cubra com o poder de Deus e que você tome uma força superior ao que você possa imaginar. É uma força espiritual. Que você hoje tenha toda a clareza para tirar o medo do teu coração. Você não tem que temer Satanás, você não tem que temer nada. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então só isso você já tem que se sentir uma pessoa enorme. Imagina que você é maior, assim, gigante, alto, e o inimigo é pequititico. Imagina você sendo enorme em luz, e o inimigo sendo assim, aquela coisinha feia, vermelha, horrorosa, cheia de chifre, pequenininha lá, e você com um sapatão assim, ó, grosso desse tamanho, e você vai lá e faz assim na cabeça dele. Você vai lá e cala a boca, quem é você? Eu falo com Satanás com autoridade. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar o meu espírito, eu fui crescendo espiritualmente. Então eu entendi, eu não tenho força nenhuma sozinha. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não podemos nada. Então não é a religiosidade que vai te dar força. Aprendam isso definitivamente. Não é a igreja, não é pessoas de fora. É você que tem que tomar força e poder. Entende? Depois eu vou falar sobre ansiedade, pessoal. Porque a live agora, senão eu me desfoco aqui. Senão eu me perco na live. Eu não posso falar sobre outros assuntos. Tá bom? Então vamos falar sobre isso aqui hoje. Os poderes de Deus. Deus é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, e onipresente. Está em todos os lugares. Satanás não tem nenhuma dessas qualidades. Guarde isso para a tua vida inteira. E dê glórias a Deus mesmo por isso. Deus dá autoridade aos seus filhos. Nós somos herdeiros do Deus eterno, somos filhos do Deus Altíssimo, e o Satanás tem que te obedecer. Olha que coisa, não? E muitos não sabem disso, mas hoje você está sabendo nessa manhã de uma maneira diferente, porque você está descobrindo, e você vai descobrir muito mais ainda, quais são os verdadeiros poderes do inimigo. Qual ele tem um poder? Tem, mas você vai saber qual. Que está na mão de Deus. Satanás está sob controle de Deus. Ele não tem força como as pessoas pensam. Ele só tem mais cara feia, ele mais maldoso, porque ele... Vocês vão saber, eu vou te contar aqui, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nós temos força para pisar na serpente e escorpiões. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 19. Certo?
Bora lá. O poder de Deus é criador. O poder do diabo é apenas corruptor. Ele não cria, ele destrói o que Deus fez. Então, o inimigo, ele quer te destruir. Ele quer destruir as pessoas, ele quer destruir a nação brasileira, ele quer destruir valores morais e éticos. Ele veio para isso, ele veio para destruir. Ele não vem para outro motivo. Ele vem para destruir. Até para aqueles que vendem alma para Satanás, para a riqueza, as pessoas estão vendendo a alma para serem destruídas. Elas crescem e são destruídas rapidamente. Ou seja, o inimigo dá um doce e depois vai e rouba tudo que ela tem. A vida, a alma, a riqueza, tudo que ele deu ele toma de volta e muito mais. Porque ele não toma só da pessoa, ele toma da pessoa e das outras gerações dela. Então o negócio é pesado. Fazer negócio com o diabo é pesado. Mas tem muita gente que faz. Tem muita gente que acha assim, não, eu quero riqueza a qualquer custo. Só que essa pessoa está vendendo, na verdade ela vai ter provisoriamente, tem um tempo que ele cede, né? Que ele dá as riquezas, ele dá, mas depois ele toma. Ele toma tudo que ele deu e muito mais. Ele toma até terceira, quarta, quinta geração. Porque Deus permite. Já que a pessoa tem um livre-arbítrio, ela resolveu vender a alma para Satanás, ela quer servir ao diabo, então tá tudo certo, é um livre-arbítrio dela. Mas como diz na palavra do Senhor, isso pode sim afetar até a terceira, quarta e quinta geração. Talvez a tua geração passada fez algum pacto que você não saiba. Talvez a sua família vendeu a alma para Satanás pela riqueza, por bens. Imagina, na nossa época, quando eu tenho 55 anos de idade, mas na época dos meus avós, meu avô tinha plantação de bicho da seda. O meu acho que é avô, bisavô, tinha plantação de bicho da seda. E eu não sei a índole deles. A minha avó dizia que era cigana. Minha avó por parte de pai. Eu vou lá saber se eles fizeram pacto com Satanás. O meu pai eu sei que fez. Sim, eu descobri. O meu pai fez. E me pôs no meio dessa história. Porque ele fez uma promessa para a mãe manjar. E ele falou que eu só podia cortar o cabelo. Eu só podia cortar o cabelo depois dos 18 anos de idade. O que eu tenho a ver com as promessas que ele fez pro Satanás dele? Pois ele me prendeu. Ele me fez ficar cativo por anos na minha vida e em sofrimento, porque vocês não têm noção que eu sofri. E eu era inocente, porque eu não sabia de nada disso, eu não tinha feito um pacto nenhum, né? Mas consequências de gerações passadas. Inclusive eu tinha visão, eu sempre tive muita sensibilidade espiritual, né? Então o Senhor me revelava coisas. Ou seja, eu cheguei a me ver uma vez em uma prisão, eu era muito criança, eu me vi dentro de uma cela, e eu não conseguia falar. Eu estava presa nessa cela e eu ficava assim. É como se eu quisesse, se alguém me ajuda, me tira daqui, e a voz não saía. Eu tenho cara de rica? Que bom, né? Então, gente, eu sofri muito. Eu já trabalhei em outra, né? Mas não vou falar sobre isso, senão eu me distraio aqui. Enfim, o que acontece? Eu quero que vocês entendam hoje o tema. Nós estamos falando sobre o poder de Deus e as limitações de Satanás. Certo? Então vamos focar aqui. Os poderes limitados do diabo. Ele não é onisciente. Só observa comportamentos, palavras e reações humanas. Certo? Então, olha só. Por que você dá tanta força na sua mente para o inimigo? Você acha assim, nossa, tudo ele está fazendo, tudo ele está destruindo, mas lembre, ele tem uma limitação, Satanás tem limitação para tocar em você. E você pode reverter tudo de ruim, certo? Ele não lê pensamentos. Satanás não lê pensamentos. Tem muita gente que tem dúvida disso. Certo? Satanás não lê pensamento. Ok?
Porque o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Isso está no Salmo 94, capítulo 94, versículo 11. Somente Deus lê o pensamento e o coração. Gente, o pensamento e o coração, se você deixar o pensamento e o coração nas mãos de Deus, acabou. Deixa o teu pensamento e o coração na mão de Deus. Deixa o teu pensamento e o teu coração na mão de Deus. Entende? Não temas. Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia. Certo? Pessoal, regras da live. Se tiver alguma coisa que falarem aqui que for ataque, que for ofensa, por favor, vão na página da pessoa e denunciem, tá? Porque aqui é um ambiente de saúde, aqui nós falamos sobre Deus. Bom dia, pessoal que tá chegando. Não aceito ataques, ofensas, não aceitem, tá? Denunciem, por favor, se houver mal educado, agressivo, ofensivo, pessoas falando besteira, por favor, denunciem, tá bom? Enquanto eu tô entregando conteúdo de valor aqui pra você. Bora lá. Ele não lê pensamento, como eu falei, né? Porque o Senhor conhece os pensamentos dos homens, está no Salmo 94, versículo 11. Somente Deus lê a mente e o coração. Somente Deus. Somente Deus tem o poder de ler a sua mente e o seu coração. Somente Deus. Tá? Que fique cravado no teu coração. Para você nunca mais ficar em dúvida. Não fique em dúvidas sobre isso. Ele precisa de permissão. Em Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus permite que o inimigo toque em certas áreas, mas com limites. Ele age apenas dentro daquilo que Deus permite. Ele é o espírito derrotado. Satanás é um espírito derrotado. Derrotado. Obrigada. Pessoal, tem metas do dia? Vamos começar a fazer o que o TikTok pede pra gente alcançar mais vidas? Tem florzinha, tem o Hatch Me, que é o coraçãozinho, já entra pro Hatch Me. Ajudem, por favor, o canal pra gente alcançar mais vidas, porque aí a plataforma mostra para mais pessoas. Obrigada, Deus abençoe vocês que estão podendo contribuir. Tem gente que não pode, mas quem pode, contribui com florzinha, com o Hatch Me, entra pra nossa comunidade. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? E faz parte da comunidade. Quero vocês aqui com a gente todo dia, tá? Então, ele é um espírito derrotado. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Obrigada, meninas. Ele opera por engano, medo e tentação. Ele quer o quê? Gerar medo em você. Por que todos os dias eu falo para você, não temas? Levanta a cabeça, levanta esse ombro. Se coloque com poder e autoridade, o poder de Deus que já habita em você. Você é forte, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você precisa ter esse olhar e dizer, meu Deus, eu sou muito rica, eu sou muito rico, eu tenho poderes, o poder de Deus está em mim. Sim, está. E você só precisa acessar. E você acessa o poder de Deus como? Através da autoridade. Diz aí onde você está, diz o poder de Deus está em mim. Diz isso. Fale em alta voz para o inimigo saber. O poder de Deus está em mim. O poder de Deus está em mim. Fale, você vai sentir suas células respondendo. O poder de Deus está em mim. Fale para você agora, em voz alta. O poder de Deus está em mim. O poder de Deus está em mim. Diga o que você sente falando isso. Como que você se sente falando isso? Me conta aqui. Não tem que estar triste.
Deus não é tristeza, Deus é alegria. Leveza, Vanessa, glória a Deus. Repita, o poder de Deus está em mim. O poder de Deus está em mim. Glória a Deus, olha, tem uma sensação forte, tem gente que tem a sensação de estar nas nuvens. Fale sempre isso, o poder de Deus está em mim, o poder de Deus está em mim, o poder de Deus. Pensa numa energia, numa luz forte entrando em você, e você sentindo assim algo que é sobrenatural mesmo, que é o poder de Deus. Ele já declarou, o poder dele está em você. Manifesta essa fé. Vamos exercitar a tua fé aqui. Precisamos nos fortalecer porque as setas inflamadas do maligno vêm para tirar a paz, não é para outra coisa, ele vem para te dar medo. Lembrem que eu estou falando para vocês, vocês têm que manifestar a fé. Pare de dizer estou doente, estou fraco, estou ruim, isso está tudo dando errado. Pare de ficar repetindo o que você não quer para você. Se você se estivesse sentindo mal, não diga. Não diga. Por quê? Porque Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, mas ele vê o que você fala, ele vê o que você escreve aqui no chat, ele vê a sua expressão facial, ele te lê, ele te conhece. Você fica dando trela para Satanás, porque se você está dando trela para Satanás, ele vai ficar mexendo na sua vida. Então parem de dar força para ele. Pare de escrever, eu tô doente, o inimigo tá lendo e fala, é aí que eu vou tocar. Ela não crê, ela acredita mais em mim do que Deus. Eu vou fazer ela ter mais medo, eu vou fazer ela ficar mais doente. Por quê? Porque ela está dando legalidade para mim tocar. E você tem que entender isso, você tem que falar, tá repreendido em nome de Jesus. Repreenda, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Você não tem mais poder sobre mim. A partir de hoje eu vou declarar saúde, vida e vida em abundância na minha vida. Põe a mão na tua mente agora e coloca assim, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso agora. Faz isso agora. Põe as mãos na sua cabeça agora. E você vai dizer assim, em voz alta. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda seta inflamada do maligno. Todo pensamento maligno sai agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda voz de doença, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal. Cai por terra agora, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, pelo poderoso sangue de Jesus. Expulsa agora. Põe as mãos na sua cabeça com autoridade. Diga, eu ordeno que saia da minha mente. Agora, Satanás, sai. E não fique mais pensando isso. Pense em outra coisa. Preste atenção na live. O poder é de Deus. A autoridade já te foi dada. Você tem autoridade para pisar na cabeça de Satanás, você tem autoridade para expulsá-lo, você tem autoridade para tanta coisa, e você fica aí fazendo o quê? Declarando derrota na sua vida? Você fica declarando coisa ruim na sua vida? Você está fazendo o quê? O inverso do que Deus ensina. O inverso do que Deus ensina. Tá dando vontade de falar que você tá doente, você vai repreender isso e você vai dizer, em nome de Jesus eu tô curado. Se você tiver alguma dor, você vai dizer aqui no chat, eu estou saudável, eu estou forte, Deus é por mim, tudo dá certo no final. Você só vai dizer coisa boa. Por quê? Você não quer tirar as forças de Satanás? Para isso você tem que ir contra o que ele diz na sua cabeça. Você tem que tirar essa força que ele está tendo contra você. E você tem uma maneira de fazer isso. Parar de ficar declarando derrota. Parar de ficar declarando doença. Parar de declarar pobreza. Você está mantendo a pobreza na sua vida porque você não para de falar da pobreza. Você está aprendendo isso hoje aqui? Ah, quer dizer que se eu ficar falando que eu estou com dificuldade financeira vai piorar? Vai. Eu estou te ensinando hoje. Não posso falar que eu estou com dificuldade financeira? Não, se você não quiser mais ela na tua vida. Vai ser um processo, você vai ser testado o tempo todo.
Você tem que parar de ficar declarando derrota na sua vida. É você que está se mantendo nesse cativeiro aí. Obrigada, pessoal. Bora, nós temos 20k para chegar. Bora lá, me ajudem. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo? Eu espero que estejam virando chaves aí, que você esteja acessando um conhecimento que você não tinha antes. O que adianta você ler a Bíblia se você não pratica os poderes que está nela? Tem poder lá. A Bíblia, ó, só tem um jeito de você ter superpoderes. É lendo a Bíblia. Esse é o seu superpoder contra Satanás. Ele não quer que você lê, dá sono, dá preguiça, dá qualquer coisa. Ele não quer que você leia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e olha que eu não gosto de ler. Mas agora eu gosto de ler. Eu não gostava, mas agora eu gosto. Eu amo, eu abro a Bíblia, eu não quero fechar. Qualquer página que eu leio para mim é uma mensagem de Deus. Então quando eu abro com intencionalidade de entender aquilo que Deus quer falar comigo. Eu tô te dando o caminho das pedras. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando pela primeira vez. Então, bora lá. Continuar aqui. Em Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus permite que o inimigo toque em certas áreas, mas com limites. Ele age apenas dentro daquilo que Deus permite. Ele é um espírito derrotado. O Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Isso está em João capítulo 3, versículo 8. Ele opera por engano, medo e tentação. Esse é o inimigo. O diabo não tem poder de te obrigar, apenas de te enganar e seduzir. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tá? Então eu estava falando aqui, ó, 1 João, capítulo 3, versículo 8, e depois Tiago, capítulo 4, versículo 7. Pessoal, me sigam no TikTok para vocês reverem essas lives aqui, tá? Eu tô subindo 10 lives por lá. E quem quiser ter acesso a essa e todas as outras, você pode também entrar pro clube das lives aqui, tá? Tá no link na bio. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que significa isso? Que quando você tem consciência do teu poder, que está em você, o poder de Deus, quando você tem consciência do poder que está em você, o poder é de Deus, a autoridade já te foi dada. O poder é de Deus, a autoridade já te foi dada. Autoridade para pisar em serpentes, para expulsar demônios, para curar enfermos. A autoridade te foi dada. A autoridade é o quê? Você poder falar em nome de Jesus. E através da sua fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você disser para esse monte, vá daqui para lá, ele irá. Não porque você tem poder, você não tem poder nenhum. Você simplesmente só obedece um comando de voz. Deus manda, você fala. Quem manda é Deus, você fala. Você está conseguindo entender? A maldade do mundo. A Bíblia mostra que o sistema do mundo jaz do maligno. No maligno, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Capítulo 1, João, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Corrigindo. Quarto de guerra, né? Maravilhoso, né? O diabo atua na política. Abra bem os ouvidos agora para ouvir isso aqui. Abra bem os seus ouvidos, baixe a resistência, receba, aprenda, entenda por trás dos bastidores o que eu vou te falar aqui. O diabo atua na política, na mídia, na cultura e nas ideologias. Vou repetir.
O diabo atua na política, na mídia, na cultura e nas ideologias. Ele usa pessoas para atacar as pessoas que são cristãs, para atacar as pessoas que têm valores morais e éticos, para atacar família. Vocês estão vendo isso à luz do dia. Vocês estão assistindo isso no que nós estamos vivendo hoje. Tudo que eu falo aqui é real. Se você foi manipulado na tua igreja ou você tem trauma de igreja, saiba que eu não sou religiosa. Eu sou elevada espiritualmente, então o meu nível de consciência é outro, tá? Então baixa a tua resistência, escuta o que eu tô te falando. O diabo atua na política, na mídia, na cultura e ideologias, sempre distorcendo o que Deus criou. A maldade não é só espiritual, mas também estrutural no mundo moderno. Então o inimigo, ele usa pessoas. Lembra que eu falei que só tem dois lados? Que todo mundo já sabe, que é Satanás. Ou você está servindo o inimigo do mundo, as coisas do mundo, ou você está servindo a Deus. Não dá para ser amigo dos dois, não. Certo? Ou você está servindo as coisas do mundo, ou você está servindo as coisas de Deus. E aí, o que acontece com muitos cristãos? É querer viver a dualidade. É querer viver as coisas do mundo como... Não, vamos viver as coisas do mundo. Estamos aqui, somos carne, vamos viver, né? E querer agradar a Deus ao mesmo tempo. E não dá certo. Não funciona assim. Por isso que muitas vezes você pode estar orando, mas sua fé é morna. Por isso que muitas vezes você não sai da igreja e nada acontece. Por isso que você não vive o sobrenatural de Deus. Por isso que você não escuta o Espírito Santo. Por isso que você está sempre subindo e caindo rápido, subindo e caindo rápido. Isso acontece porque você não está firmado na rocha. Você não está firme na fé. Você está meio que se moldando as coisas do mundo. É como se você estivesse dentro de uma teia. Ora você está alto, ora você está baixo. Ora você está alto, ora você está baixo. Isso gera ansiedade, depressão, tristeza, doenças físicas, doenças psíquicas, doenças espirituais, porque você não está firmado na rocha. Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço se você não foi transformado. E ser transformado é abrir mão dos seus prazeres. A carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. Se você deixar a carne dominar, você já está fadado ao fracasso. Por quê? Porque a carne, ela já tem esse problema que é, né, já ter o pecado, ter caído desde Adão e Eva. Não foi esse mundo que Deus criou para nós, não foi. Isso aqui foi corrompido por causa dos pecados dos antepassados. Percebe como faz toda a diferença? Se o Adão e Eva não, se a Eva não tivesse pecado, né, que foi ela que foi a boneca que foi lá, né? O que acontece? Se não houvesse o pecado, nós estaríamos todos vivendo num paraíso mesmo. Só que aconteceu o que aconteceu e a gente não pode mudar isso. Mas nós podemos fazer uma coisa, que isso está na tua mão, isso está no teu controle. É você se desprender desse mundo e começar a viver em espírito e verdade. Isso está no seu... Isso depende de você. Isso você tem condições de mudar. Olha só, vocês não precisam se dar por vencidos e nem devem. Porque mesmo que tudo pareça impossível de alcançar, vocês têm o poder de Deus sobre vocês. O poder é de Deus, a autoridade é tua. O poder é de Deus, mas a autoridade já te foi dada. Sejam fortes e corajosos. Certo? Então o inimigo, ele usa pessoas dentro da política, da mídia, da cultura, das ideologias para destruir os filhos de Deus. O foco principal de Satanás é usar pessoas para
atacar a Deus. E ele ataca como? Através dos filhos de Deus. Porque se o inimigo faz nós sofrermos, ele está sabendo que está fazendo Deus sofrer. Para atacar a Deus, ele não tem acesso a Deus, ele não tem alcance a Deus, ele não pode fazer nada contra Deus, porque ele já foi um derrotado, já foi destruído lá de cima, já foi jogado para baixo. Então Satanás já é um perdedor. Só que nós somos frágeis ainda. Então quando você não está fortalecido na fé, quando você não está fortalecido na fé, o que acontece? Você cai. Você cai. Então a gente tem que estar o quê? Orar e vigiar. É o tempo todo, a gente tem que estar orando e vigiando, orando e vigiando. Porque o inimigo está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos de Deus, amém? Mas a gente precisa vigiar para não cair na tentação, no pecado. Então quando vem alguma coisa dizendo para você, faz tal coisa, eu vou te orientar uma coisa muito, muito, muito poderosa. Antes de você agir, antes de você falar, antes de você fazer qualquer coisa a partir de agora, você vai dizer assim, Espírito Santo, isso que eu estou pensando em falar é de Deus? Espírito Santo, isso que eu estou pensando em fazer vem de Deus? Isso que eu estou pensando em fazer vem de Deus? Pergunta e silencia para ouvir. Silencia a boca. Pergunta. O Espírito Santo vai te revelar. Ele vai te revelar se o que você está falando é de Deus. Entende? O Espírito Santo, ele vai te contar. E aí você vai tomar a decisão que você sentir no coração que deve tomar. Não tome mais decisões impulsivas. Não tome mais decisões por sua mera liberalidade, porque muitas vezes as suas ações, depois você vai se arrepender. A chance de você se arrepender por uma decisão impulsiva é muito grande. Seja numa fala, seja num ato, numa decisão. Tudo que você fizer, pergunte ao Espírito Santo a partir de agora. As chances de você acertar vão ser muito maiores. Amém? Ok? Como vencer o inimigo? Obediência e santidade. Chave da autoridade espiritual. Obediência e santidade. Obediência a Deus. Procurar se santificar. Santifique o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se desprenda de práticas mundanas. Se arrependa dos teus pecados. Limpa o teu coração. Comece a viver em paz, que você vai dar pulos de alegria e você vai dizer, eu nunca imaginei que era tão bom estar com Deus de verdade. Você pode ter 20 anos de igreja. Mas se você fizer o que eu estou ensinando aqui, você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus, que é viver a paz que excede todo o entendimento. Não é indo na igreja que você vai alcançar o que você tanto busca, mas é mudando os seus pensamentos, sentimentos, emoções e práticas diárias. Isso vai fazer você viver o sobrenatural. A igreja é uma extensão da tua casa e não o contrário. Tem gente que acha que ir na igreja é a solução de todos os problemas. E o que está acontecendo? Muita gente frustrada, decepcionada com a igreja, com o pastor, com o padre, com não sei o quê. Por quê? Está criando a expectativa em pessoas. Está errado. Pare de criar expectativas em pessoas e comece a pôr a tua expectativa em Deus. Pare de acreditar que as pessoas são perfeitas, não vão pecar, não, é pastor, tem que ser perfeito. Pare com essas ideologias malucas que colocaram na sua cabeça. Comece a adorar a Deus, comece a ler a Bíblia, comece a falar com Deus todos os dias, acorde, já fala com Deus, dá bom dia para o Espírito Santo, já começa o seu dia agradecendo, louvando.
Não importa como você acorda, se você acorda cheia de dor, se você não dormiu direito, se tem um monte de problema para resolver, você vai falar: bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por mais um dia que eu posso consertar minha história, mais um dia que eu posso fazer diferente. Pare de deixar o seu corpo adoecer cada dia mais, porque quanto mais você fala em problema, mais você adoece seu corpo. Existe dentro da neurociência que você está adoecendo o teu corpo, ou você está curando o teu corpo através das suas palavras. O próprio Deus já disse que nós temos que tomar cuidado, orar e vigiar. A nossa língua tem poder da vida e da morte, e nós provaremos daquilo que falamos. Se você fala que você está pobre, que você está triste, que nada dá certo, você está firmando uma coisa ruim na sua vida. Ai, Cris, pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim. Então pare de declarar pobreza, tristeza, doença a partir de hoje. Repreenda isso da sua vida e policia seus lábios, policia sua boca. Certo? Policie, é você que tem que mudar. É você que tem que viver uma pessoa nova. É você que tem que agir de forma diferente. É você que tem que começar a romper com pensamentos de escassez, de doença, de tristeza, e não fale mais sobre isso. A não ser que você está indo fazer terapia, aí você vai falar com sua psicóloga. Se você está fazendo mentoria, vai falar com a sua mentora. Fora isso, a minha orientação aqui, é poderosa, é um remédio espiritual que eu estou te entregando. Não fale mais de doença, de pobreza, de tristeza, de escassez, de derrota, de sofrimento, porque você está firmando e confirmando isso o tempo inteiro. E é isso que você vai viver. O que eu faço se eu tenho vontade de ficar falando isso? Falar de doença, de pobreza, de escassez, de tristeza, isso é um vício. Você precisa se libertar do vício de falar de problema. Vai ser doloroso, eu sei. Vai ser trabalhoso, eu sei também, mas você precisa. Faz o quê? Faz um desafio com você mesmo, 21 dias sem reclamar, sem murmurar. A partir de hoje eu não vou mais falar com ninguém, e trazer a primeira coisa e falar: tá tudo uma tortura, minha vida tá um caos, minha vida só anda para trás, e tá tudo. Você está simplesmente, cada vez que você falar isso mais para trás, você está indo. Então, se isso tá te fazendo mal, me diz qual motivo você tem para continuar. Não faz sentido? Percebe? Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, 21 dias, põe num papel no espelho do teu banheiro, aonde você mais vê, na porta da geladeira, você vai dizer: por 21 dias eu não posso reclamar. Põe a data, porque você vai condicionar o seu cérebro e você vai colocar no lugar coisas boas. Você vai pegar um caderno e você vai escrever pelo menos 5 coisas todos os dias que você precisa agradecer. Você tem muito a agradecer. Eu poderia dizer aqui facilmente 50 coisas sem te conhecer que você já tem para agradecer. Você está respirando de aparelho? Não? Então você tem que agradecer o ar que você respira. Você está sem suas pernas? Não, você tem perna? Então você tem que agradecer porque você tem perna. Você está com seus braços? Então você tem que agradecer porque você tem braços. Você está enxergando? Então você tem que agradecer porque você está enxergando. Você está vivendo? Você tem muito que agradecer. Pare de achar que você não tem o que agradecer, porque você tem muito que agradecer. Pare de ser uma pessoa ingrata. Você só acha que só vai ser bom se você alcançar aquilo que você não para de pensar. Parte financeira, parte de querer casar, parte de querer fazer sei lá o quê. E você fica focado naquilo e você esquece de se enxergar. E olhar o teu entorno, que um dia você desejou o que você vive hoje. Você esqueceu disso. Você um dia desejou isso que você vive hoje. Mas você simplesmente esqueceu disso. Porque se acostumou.
Porque você olha para as coisas de forma automática. Um dia eu desejei tanto esse apartamento que eu ajoelhava e pedia a Deus: Pai, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Estava quase perdendo o apartamento, 45 do segundo tempo. O cara que ia me vender falou: se até meia-noite o dinheiro não entrar na conta, vai ser cancelado o nosso acordo. 00:01 entrou o dinheiro na conta dele. É Deus ou não é? 00:00, o rapaz falou assim: 00:00, se até 00:00 do dia X não entrar o dinheiro na conta, e eu esperando que saísse o dinheiro do outro lado para eu poder pagar o apartamento. E o cara falou sim, o advogado falou: se você não fizer o depósito até 00:00 do dia tal, cancelamos o nosso contrato. 00:01. Parece filme. Pumba. Eu olhei lá, o dinheiro caiu na conta do homem. Eu chorei de alegria, eu falei: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Então sim, pode ser que Deus vá te deixar viver até os 45 do segundo tempo, mas não desista, não perca a fé, não perca a esperança. Porque o Senhor, Ele faz isso com a gente, Ele nos testa até onde vamos. Entende? E aí eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu olho todos os dias para o apartamento e eu abençoo ele. Eu agradeço todos os dias, eu ponho as mãos na parede e digo: você é maravilhoso, apartamento, você é abençoado. E foi nesse apartamento que eu vivi o meu resgate espiritual. Foi nesse apartamento que eu vivi o meu batismo no Espírito Santo. Foi nesse apartamento que o Senhor me tirou das mãos de Satanás e me usa para falar com você todos os dias. Então o Senhor tinha um propósito nesse apartamento comigo. O inimigo não queria, porque ele sabia que eu ia entregar a verdade que liberta. Levou anos de sofrimento, de tantas coisas que eu vivi, e hoje faz todo sentido, porque a força que eu tenho, muitas pessoas não suportariam. Os ataques espirituais, muitas pessoas não estariam preparadas. Tem gente que manda mensagem para mim: Cris, que Deus te proteja, mulher, porque você não sabe o que você está fazendo, o quanto de gente você está alcançando. Você tem tirado a venda dos olhos de muitas pessoas, mas foi Deus que mandou eu fazer isso. Ele próprio disse: vai lá, tira a venda dos olhos dos meus filhos, porque eu vou operar, mas eles precisam que sejam tirados os tapões dos ouvidos, tirar a venda dos olhos, porque senão eles não me ouvem. E eu sei que você é capaz disso. Então eu sou instrumento de Deus na sua vida. Com humildade eu falo isso, porque eu não tenho poder nenhum, o poder é dele. Mas ele me dá voz. Ele me permite te alcançar. Glória a Deus quem está chegando aqui. Deus está, através de mim, tirando a venda de muitas pessoas. E quando eu vivi as coisas do mundo, o pecado, né? Vocês sabem, quem me segue, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu sou mentora de mulheres cristãs. Mas o Senhor, Ele usa quem Ele quiser. Para alcançar você, Ele usa a mim e quem Ele quiser. E toda honra e toda glória a Ele. Amém? Então, quando às vezes a gente passa por situações e a gente fala: eu preciso de uma palavra, eu preciso de um direcionamento, eu estou cansada de ser manipulado, e dentro da igreja, fora da igreja, tantas coisas que o mundo ensina de errado. Sim, o mundo ensina muita coisa de errado. E nós estamos vivendo o tempo da revelação. Nós estamos vivendo o tempo da revelação. Nós estamos sendo resgatados por Deus. Aqueles que mais sofreram ataques espirituais, que mais viveram, foram esmagados, hoje são levantados como atalaias do Senhor para fortalecer outros que estão mais frágeis. Porque para você enfrentar Satanás, você tem que estar muito forte espiritualmente. Porque o mundo espiritual, ele é tão real que, se você observar, hoje tem pessoas que são endemoniadas e as pessoas, elas precisam de reforços, de pessoas para segurar, porque o negócio é sério.
Então escutem o que eu estou falando como uma serva do Deus eterno que eu sou. Você precisa parar de dar legalidade para Satanás a partir de hoje. Pare de dizer palavras malignas sobre você ou sobre outras pessoas. Pare de atacar pessoas. Pare de sentir raiva e ódio, porque esse sentimento não é de Deus. Mesmo que na tua cabeça seja justo você pensar contra Y ou X, você não deixa o inimigo fazer morada no teu coração. Porque ele usa isso como uma maneira de ele dizer, tá vendo? Ó, ele está sentindo ódio, deixa eu tocar. Ele está sentindo, você diz que é amor, você é amor, eu sou ódio. Mas eles preferem sentir ódio, então eles são meus. Eles têm raiva entre eles, eu quero que eles tenham raiva. Eles estão sentindo raiva, eles estão desejando mal para o outro, quer que o outro morra. Quantas pessoas estão sendo usadas, e eu vou dizer bem diretamente aqui, quantas pessoas desejando a morte do Bolsonaro, por exemplo, ou de outra pessoa, e se diz cristã, tá cheio de ódio no coração, tá sim, cheio de demônios em volta, porque você desejar o mal para quem quer que seja, você não tem que desejar mal nem para Lula, nem para Bolsonaro, nem para o teu síndico, nem para seu vizinho, nem para o pastor que falou um monte de coisa para você que você não gostou, nem para o teu irmão, nem para quem você não conhece. Pare de ser massa de manobra. Para de ser instrumento de Satanás. Que caia as tuas vendas agora em nome de Jesus. Porque o inimigo ele veio só para isso, para matar, roubar e destruir. E nós, quando somos despertos, a gente já sabe na hora, não devo sentir esse sentimento por ninguém. Porque é mais um que vai para o beleléu. Então o que eu tenho que fazer? Entrega na mão de Deus. Senhor, tu sabe toda a verdade. Tu sabe e conhece o coração dos teus filhos e das tuas criaturas. Eu não quero fazer julgamentos porque não sou eu detentora da verdade. A verdade te pertence. Mas eu quero ser uma pessoa justa. Eu quero ser uma pessoa que está focada no que é bom. O próprio Deus diz, não fiquem focados no que é mal. Foque no que é bom, no que é justo, no que é correto, no que é leve, no que é amável. Se falar de política, por exemplo, é algo que te faz mal, pare de falar. Se você está muito sensível, se você está muito feridinha aberta, pare de falar. Você não suporta ouvir falar sobre isso, sobre X, vai se benzer, que nem diz os católicos. Vai procurar uma ajuda espiritual, porque você não tem que estar contaminado com as coisas do mundo. Eu não concordo, não concordo, mas eu não desejo mal, porque eu não concordo. Pare de ser massa de manobra, de um lado ou de outro. Isso aqui tudo é ilusão. Você tem que estar com o teu espírito elevadíssimo. É diariamente que a gente faz isso, é um crescimento, é um despertar que vocês não têm noção. É outro nível de consciência. Posso falar? Os políticos são manobra de Satanás. Porque o que dá para eles? O que é que eles estão focados? Eu não posso dizer e generalizar, mas a maioria está focado em quê? Poder, dinheiro, ganância, ambição, desenfreada. E você não tem que se contaminar com isso. Que você é o que é você perto desse povo? Um grãozinho de areia. O que eu sou? Um grãozinho de areia. Que eles pisam em cima, inclusive. Pare de defender A ou B. Defenda o teu espírito. Defenda a tua família. Defenda o Senhor ali, a palavra dele. Quantas pessoas estão sendo bonequinhos de fantoche? As pessoas têm que focar, sabe em quem? Fazer o bem ao próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Quanto de bem você fez para alguém hoje? Ou qual é a sua meta do bem que você vai fazer hoje? Para quem você vai orar hoje? Para quem você vai levantar a sua mão para fazer o bem? De quem você vai falar bem hoje?
Você não quer as coisas de Deus? Eu só estou te mostrando a verdade aqui. Entende? Você precisa despertar. Você e eu não somos ninguém na fila do pão para julgar pessoas. Nós temos que simplesmente saber qual é a lei espiritual divina e nós temos que seguir a orientação dele. Ponto. A orientação é que nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele usa pessoas. E se você está buscando se santificar, se fortalecer, ele vai usar quem? Pessoas da sua família para te desequilibrar, para fazer você xingar, para fazer você brigar. Por quê? Porque ele sabe o teu ponto fraco. Mas hoje você também sabe que Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, não lê os seus pensamentos. Porque tem gente que acha que o inimigo lê pensamento, não lê. O inimigo, ele vê as suas atitudes, ele te mede milimetricamente cada atitude, cada olhar, cada gesto, cada palavra. Por isso que hoje você não vai mais dar legalidade para ele, você não vai mais dizer que você é pobre, que nada dá certo, que você é um fiasco, que você está doente. Você não vai mais falar isso, porque em nome de Jesus hoje você aprende que tudo que sai da tua boca fica forte. Então você vai declarar saúde. Eu sou saudável, eu sou saudável, tudo que eu preciso Deus me dá. Você só vai sair água limpa da tua boca a partir de hoje, amém? Você vai sair daqui com esse despertar. Nossa, a partir de hoje eu tenho que me policiar. Põe um papel na porta da geladeira. Por 21 dias não vou mais murmurar, não vou reclamar, não vou falar mal de ninguém. Em nome de Jesus, não vou falar mal de mim para ninguém. 21 dias. Por quê, Cris? Até a neurociência explica. Existe uma lógica por isso. Que é o que? Nós aprendemos por repetição. Repete comigo. Nós aprendemos por repetição. Não é uma vez que você fala, não vou mais falar coisa errada, que você já mudou a tua mentalidade. Você tem que fazer isso todo dia. Não fale mais mal de ninguém, não critique ninguém, não fale mal de si mesmo mais, não diga mais coisa que você não quer para sua vida. Você vai repreender e fala: Senhor, perdão, perdão por todas as vezes que eu falei mal de mim, perdão por todas as vezes que eu murmurei, perdão por todas as vezes que eu fiquei repetindo ou falando mal de alguém ou desejando mal de alguém. Senhor, me perdoa. Nós aprendemos por repetição. Isso é neurociência. Então, se nós aprendemos por repetição, o que você tem que fazer? Repetir o que você quer. Tudo dá certo para mim. Minha vida vai bem. Deus está no controle. Glória a Deus que tudo dá certo para mim. Fale isso todos os dias. Mesmo que você ainda não acredite 100%, mas você vai falar tanto com as suas células, vai tomar isso como verdade. O teu corpo está doente, mas você vai começar a curar o teu corpo através das palavras. As palavras têm poder de curar o teu corpo físico e emocional. Você vai começar a usar disso, você vai se alimentar, porque lembre que a palavra que sai da tua boca, você está alimentando tuas células. Nós somos 70% água. A água é um condutor. A palavra tem poder. Então pega tudo isso que eu te falei e faz aí o que você acha que você sabe que você pode fazer. Cure o teu corpo através das palavras. Diga: corpo, ouça o comando de Deus, porque Deus tem o melhor para mim. O comando vem de Deus. Células do meu corpo, regenerem-se agora em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração agora e diz: corpo, templo do Espírito Santo, ouça o comando de Deus através da minha voz. Regenere-se em nome de Jesus.
Vocês precisam começar a declarar cura, libertação, saúde, bênçãos. Oh, aleluia, fale coisas boas, profetiza coisas boas. Faz como Ezequiel, quando Deus falou para ele, filho do homem, profetiza sobre o vale dos ossos secos. Sua vida pode estar o seco dos ossos. Mas você vai pôr vida, a partir de agora você vai dizer em nome de Jesus, eu declaro vida sobre o meu corpo, e vai visualizando o teu corpo todo sendo regenerado. Vai sentindo as suas células olhando para você e dizendo, ela me notou, ela entendeu o que ela tem que falar comigo. Teu corpo é o templo do Espírito Santo e você é o que? Mordomo e mordoma do templo. Teu corpo é um templo, por isso não é qualquer um pode tocar. Você entendeu agora? Você não pode deixar qualquer coisa entrar em você, e tudo que você for consumir você vai abençoar, você vai consagrar a Deus. Tudo que você vai beber de água, de coisas, você vai consagrar a Deus, e você vai dizer, agora eu entrego o meu corpo. A minha voz vai sair só água limpa. Vocês vão começar a ser um templo de luz, onde vocês passarem, as pessoas vão te notar sem você ter que abrir a boca, porque a luz que estará em você vai resplandecer à sua volta. E as pessoas vão dizer, ei, tem algo diferente nessa pessoa. E realmente terá. Porque nós somos como luzinhas aqui. Talvez a sua luzinha esteja apagada, mas ela pode acender. Que da tua boca saia bênçãos. Que da tua boca saia agora palavras de cura para outras pessoas. Porque você falar, você vai estar tomando. Tudo que você fala, você está engolindo. Tudo que você fala, você está engolindo. O que você está engolindo? Água boa ou água podre? Você precisa falar coisas boas para que você cure teu corpo. Amém? Você precisa profetizar. A partir de hoje, Satanás vai perder todo o poder sobre você em nome de Jesus, e você vai dizer, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou mais acatar as ordens do inimigo, e quando vier pensamentos malignos eu vou repreender, porque eu já entendi que eu sou mais forte do que ele, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então o inimigo não é onipotente, onisciente, onipresente. Eu descobri hoje que ele tem que ter medo de mim, não eu medo dele. E se você despertar para isso, acabou a força de Satanás contra você. Tome isso como uma palavra profética. Você é um filho, uma filha de Deus, um servo de Deus. Você é uma criatura de Deus se você ainda não se converteu. Mas tenha certeza que o inimigo tem medo de você descobrir isto que eu estou te entregando. E aí sim, a partir do momento que você despertar para essa sabedoria espiritual, porque isso é uma sabedoria espiritual, você vai viver mais em espírito e verdade. Você vai viver os mistérios de Deus. Você vai acessar a sabedoria. E lembrem, meus irmãos, não tem como ter sabedoria sem ler a Bíblia. Não tem. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, nem que for um trechinho. Faz isso todos os dias, faz isso para o teu bem. Leia a Bíblia, nem que for uma passagem, um salmo, um versículo, qualquer. Leia todos, e você fala assim, não, eu vou me obrigar. Coloca lá naquele papel do aviso de não reclamar por 21 dias, e você vai dizer, por 21 dias eu vou ler a Bíblia. Por 21 dias eu vou ler a Bíblia, qualquer passagem. Eu não estou dizendo para você ler a Bíblia inteira. Deus abençoe que você leia, mas faça um movimento, comece um novo movimento, porque você vai começar a tirar toda a força de Satanás sobre sua vida. Eu afirmo isso. É uma filha de Deus falando com você, eu afirmo.
Você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar, você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a orar todos os dias, você vai acordar de madrugada e você vai intervir espiritualmente sobre sua casa, sobre sua família, você vai se posicionar com poder e autoridade no mundo físico e espiritual, e o Senhor vai ver que você está se consertando com Ele, e o Senhor vai enviar anjos à sua volta, e você vai tomar posse de coisas, de bênçãos que podem estar sendo retidas no mundo espiritual, porque você está sendo arredia e arredio, teimosa e teimoso, querendo viver do seu jeito, e isso está atrapalhando os planos de Deus na sua vida. Pare de reclamar, de murmurar, pare de profetizar doença, pobreza, tristeza na sua vida a partir de hoje. Amém? Aleluia, Pai. Palavra de Deus na boca. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. Inimigo não pode mudar aquilo que está aqui. Ele não tem poder mais sobre você a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque agora você está sabendo como vencê-lo. Você está sabendo que existe um limite na força do inimigo. E maior é o que está em você do que o que está no mundo. O inimigo está no mundo. O Espírito Santo de Deus está em você. Fé e vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. Aqui entra aquela passagem para não beber, para você não usar coisas torpes que vão tirar a lucidez, a sabedoria de Deus de dentro de você. Não abrir brechas. Ressentimento, orgulho, inveja, luxúria são portas abertas para Satanás. Vou repetir, não abrir brechas, ressentimentos, mágoa, tristeza, orgulho, inveja, luxúria são portas abertas para Satanás. Aliança com Deus, inclusive isso não deixa você ter paz de espírito, né? Aliança com Deus, quem vive em aliança está cheio... quem vive em aliança está debaixo da cobertura espiritual. Eu tenho cobertura espiritual. Eu tenho cobertura espiritual e todos aqueles que decidiram, porque isso é uma decisão consciente. Certo? É uma decisão consciente. Exemplo, eu decido não beber mais. Eu amava beber. Era vinho, era vodka, era cerveja, era tudo que vinha eu tomava. Só que quando eu fui batizada no Espírito Santo, aí teve uma coisa que a carne eu tive que esmagar, que foi o desejo da carne. Parte sexual também, tive que tirar isso da minha vida. Parte sexual, bebida, tudo o que me mantinha cativo de Satanás, isso foi tirado de mim. Então eu não posso dar brecha, ou seja, eu não posso beber mais, eu não posso dar legalidade mais, porque senão volta o Satanás e mais 7 piores. Isso é bíblico. Então hoje eu tenho plena consciência e lucidez que eu não posso deixar a carne dominar. A carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. A carne é fraca. Ai, mas a carne é fraca. Sabe esse discursinho que a gente fala? Sim, mas o teu espírito tem que ser forte. Vai orar. Vai sair de perto daquilo que te faz pecar. É grupo? Sai fora desse grupo. Certo? Sai fora. Se afasta daquilo que te afasta de Deus. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Certo? O diabo pode rugir como leão, mas só Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Somente Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Pessoas falam assim, mas
E as pessoas que passam por doenças, por dores, e crianças que são inocentes, escute isso aqui. Porque eu sei que, mesmo sendo uma pessoa de fé, muitas vezes existem alguns questionamentos nós, como ser humano, né? Mas por quê? Não é justo uma criança sofrer de câncer, uma coisa acontecer. Então eu quero trazer essa reflexão para vocês. Deus não criou o mal, tá? Mas o permitiu por causa do livre-arbítrio. Deus criou tudo bom e perfeito. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Era para ser tudo paraíso mesmo, era para ser tudo perfeito, não era para ter dor, sofrimento, maldade, nada. Era para a gente viver num paraíso, literalmente. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado entrou no mundo. E com ele a corrupção, a morte, a doença. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Ou seja, Deus não quis o sofrimento, mas o ser humano abriu a porta para ele. O mundo que vemos hoje não é como Deus o criou. É um mundo caído o que nós vivemos, ferido pelo pecado. O sofrimento não vem de Deus, mas Deus usa o sofrimento. Para quê? Aqui está um ponto muita gente não entende. Deus não causa o mal, mas Ele permite certas dores para cumprir propósitos eternos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes vocês viram pessoas que viveram muito tempo na dor, no pecado, e foram convertidas, e através delas, elas impactaram outras vidas? Quantas vezes você vê uma pessoa que foi curada por um milagre, e aí a fé de outros foi ativado? Jó sofreu sem ter culpa, mas sua dor revelou a fidelidade e a grandeza de Deus. Se não fosse a história de Jó, nós não poderíamos estar repetindo e aprendendo isso. Precisamos de referências, precisamos de histórico, precisamos nos apoiar em algo para dar clareza à nossa percepção, a entendimento. Certo? Jó foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, mas depois salvou uma nação da fome. O que era tragédia, Deus transformou em plano de salvação. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, ou tornou em bem. Isso está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Por que crianças sofrem? Essa é uma pergunta mais dolorida, né? Mas na Bíblia ensina que vivemos num mundo corrompido, onde as consequências do pecado coletivo atingem até os inocentes. Deus não castiga uma criança, mas ele nasce num mundo infectado pelo pecado físico, espiritual e moral. E há algo muito profundo. Deus vê a eternidade, não apenas o agora. Então, para a gente parece que é infindável a dor. Mas tudo tem um propósito. Diante do que foi corrompido no mundo, o Senhor diz, tem essa questão, mas isso não vai durar para sempre. Lembre que nós estamos de passagem aqui. E através dessas coisas, Deus resgata muita gente. Ele resgata. Lembre que nós estamos vivendo um mundo de ilusão. Isso aqui é um mundo de ilusão. Até a dor é ilusão, porque logo vai passar. Olha que profundo isso que eu estou falando para você. Tome posse desse despertar. E não questione mais as questões de dor, de sofrimento, de justiça, de injustiça, porque você já sabe. A verdade liberta. Certo?
Deixai vir a mim as criaturas, as criancinhas, aliás. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 14. Quando eu tive a visão da questão das pessoas que foram queimadas, bebezinhos queimados vivos por Hamas lá, né? No ataque que eles fizeram. Estou usando só esse exemplo, tem milhões, mas enfim, veio esse na mente. E ele mataram de forma cruel e assim, asquerosa as pessoas, assim, de forma abomináveis aos olhos de Deus. E aí eu comecei a sentir um ódio por Hamas, uma coisa assim, sabe? Aquela coisa do ser humano. E o Senhor virou e falou para mim, esse sentimento não é meu. Eu falei, Pai, mas olha o que estão fazendo. E ele disse de novo, esse sentimento não é meu. Pare de sentir isso agora. E aí, no mesmo momento, o Senhor disse, essas crianças já estão comigo. Elas estão bem, elas estão felizes. Pare de sentir isso. Porque isso, você está dando legalidade para Satanás fazer no teu coração um lugar que não é meu. Na hora eu falei, Pai, perdão. Perdão, Senhor, eu não quero deixar o meu coração ser tomado pelo ódio, pela raiva, pela vingança, porque aí a gente fica pensando de fazer coisa pior com eles, né? A mente já trabalha junto com o coração. Quando você começa a pensar coisa ruim, teu coração começa a gerar um sentimento ruim, não é? E aí o Senhor falou, pare com isso. E eu tô trazendo para você esse despertar. Não deixe o mal tomar conta da sua mente nem do teu coração. Você tem que blindar o teu coração e tua mente. E aí você vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí você vai olhar e você vai pensar em coisas boas. Você vai falar, Senhor, eu não quero, não me cabe julgar. Por mais que nós não nos conformemos, o Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo, mas calma, não é você que vai ter que ir lá arregaçar as mangas e fazer sua justiça. Deixa que eu faço. Porque a minha justiça é perfeita. Então tire do teu coração a raiva, o ódio, a ira, a vingança, como se você fosse justiceira e o justiceiro da vida. Não deixe o inimigo tomar posse de você, porque é aí que entra o que ele quer fazer na vida de todos. Destruir a tua fé, o teu amor, a tua pureza. Não deixe o inimigo fazer morada no teu coração nem na tua mente. Repreenda e vai pensar coisa boa. Você sabe que Deus está no controle de tudo e que isso aqui é passageiro, meus irmãos. Isso aqui é passageiro. Glória a Deus por isso. O sofrimento, quantos estão morrendo aí, lá na China, né? Estão matando pastores, né? Perseguindo e matando cristãos na China. E tá, o negócio tá ficando mais intenso. A China comunista está matando, está sequestrando, está acabando com os cristãos lá. E eles estão querendo vir para cá, que eles são amiguinhos desse governo aqui. E não se enganem, vem disfarçado de bonzinho, porque eles precisam enganar as pessoas, para depois tomar posse e falar, cala a boca agora, vocês não vão mais falar de Deus aqui não, quem manda aqui sou eu, é assim que eles pensam. Então você desperta, minha irmã, desperta, meu irmão. Sai dessas narrativas do mal. Sai de ficar querendo julgar, fazer justiça com a tua mão. Deixa Deus julgar. Deixa Deus fazer a justiça do jeito dele, que ele é perfeito. Certo? Desperta tu que dormes. Agora é o momento do despertar espiritual. Sem Deus não podemos nada. O inimigo não é onipotente, onisciente, onipresente. Você é mais forte que Satanás. Deixa Deus julgar. Vai viver em paz. Marque lá no teu papel, deixa na porta da geladeira 21 dias sem murmurar, sem reclamar, só dizer bênçãos. Pega um caderno, faz ali o seu devocional toda manhã antes de pegar celular, antes de pegar coisas do mundo, e você vai falar agora, em nome de Jesus, eu vou priorizar a Deus. Eu quero viver essa experiência, eu quero experienciar isso. Amém, Cris? Você vai viver isso e você vai se surpreender
com as mudanças que vão começar a acontecer na sua vida. Você vai ter mais paz, você vai ter mais clareza, você vai ter mais discernimento, você pode ter sonhos reveladores, porque se você fizer o que eu estou te orientando, a sua vida vai melhorar, a sua mente vai acalmar. Você vai ver que você não precisa tomar remédio controlado, você não tá louca, não tá louco. Quem é que está? É o inimigo atacando a tua mente e você vai tomar controle de novo. Hoje eu não frequento igreja, tá? Mas eu sou cristã, fui batizada nas águas há muitos anos. Mas eu fui batizada e continuava no pecado, né? Depois eu fui batizada em 2023 no Espírito Santo e minha vida foi transformada. Mas eu não sou contra a igreja, tá? Que fique claro, eu não sou contra a igreja, eu acho maravilhoso frequentar. No momento certo, no dia certo, o Senhor vai preparar um lugar para mim. Mas, por enquanto, eu não posso ser influenciada por ninguém, muito mais ser cerceada de falar de Deus por aqui. E às vezes algumas igrejas têm essas coisas, né? Tem que passar por alguns processos para poder falar de Deus, então eu não quero. E o próprio Deus falou para mim, faça o que eu estou mandando. Eu não posso ser cerceada no chamado de Deus. E se eu vou para uma igreja, provavelmente eu ainda tenho que passar por alguns processos, eu tenho que retroceder. E aí talvez alguém possa dizer, não, você não pode ficar falando assim de Deus, não, nas redes sociais. Vocês sabem como é a igreja, né? Então o Senhor, Ele tem um chamado muito especial para mim. E me perdoem os religiosos. Mas eu vou seguir a Deus e a orientação dEle. É isso mesmo, né? O Will tá me ajudando tanto aqui. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Vocês não têm noção como Deus fala comigo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu sou guiada 100% por Deus. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Antes de eu abrir live, eu falo Espírito Santo. O que você quer que eu fale hoje? Foi o Espírito Santo que falou, fale isso, porque muitos têm dúvida. Fale sobre isso. Foi Ele que escolheu o tema da live de hoje. Na verdade, todos os dias eu peço, Espírito Santo, guia-me nesta live, que seja feita a vontade de Deus através de mim. Usa a minha voz, usa a minha vida. Eis-me aqui na tua presença para te adorar, para te amar, para te agradecer. Meu amado Espírito Santo, obrigada, meu Deus, por não desistir de mim, para me usar, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque é um privilégio te servir. Amém. Amém, glória a Deus, Ju. E é isso, gente, eu não tenho que provar nada pra ninguém, sabe? Tem pessoas que ficam tentando convencer, e eu não convenço vocês, quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço, eu não tenho força para isso. Quem convence vocês é o próprio Espírito Santo. Amém, Jesus? É o próprio Deus que convence vocês, não sou eu. E eu deixo Deus agir. Eu só me pus à disposição. E o compromisso que eu tenho aqui com vocês, primeiro eu tenho com Ele. Porque eu falei, Pai, a gente quando está vivendo as coisas do mundo, a gente peca, a gente falha, a gente prejudica pessoas, a gente faz coisas erradas, porque o inimigo nos guia a fazer coisas erradas e depois a gente fica se sentindo mal, né? Sabe quando você faz alguma coisa e depois você se arrepende? É porque você não tinha que fazer aquilo, você fez e você se arrependeu, porque o inimigo foi lá e fez você fazer coisa errada, ele ajudou, né? Você que fez, mas foi ele lá, pôs coisa errada na sua cabeça. E aí, quando o Senhor me resgatou, Ele vai me mostrando a verdade. E Ele vai me consertando, e vai me corrigindo, e eu vou permitindo que isso aconteça, né? Então eu me ponho à disposição de Deus. Certo? E vamos finalizando aqui. Por que existe fome, guerra e injustiça no mundo? Porque o mundo foi entregue ao sistema do inimigo. O mundo inteiro jaz no maligno. Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Mas também porque os homens escolheram viver longe de Deus. A fome, a injustiça não são vontade de Deus,
mas consequência da ganância humana, corrupção e egoísmo. Tem alimento no mundo para todos. O que falta é justiça e amor. E isso não é falha de Deus, é falha do homem. Deus sente a nossa dor. Ele não é indiferente. E ali em passagem de João capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou. Quando Jesus veio, ele sofreu tudo o que nós sofremos: fome, rejeição, dor, morte. Mas ele venceu tudo isso na cruz, para que um dia não exista mais choro, nem dor, nem morte. Aleluia, Pai. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. João capítulo 11, versículo 35. Não deixe o ódio tomar conta do seu coração mais. Não se contamine com a maldade do mundo. Deus te ama muito e Ele quer você perto dele. Amém? Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Espero vocês amanhã a partir das 8 e pouquinho eu tô aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.